Então, vamos ficar de pé, quem não pode não tem problema, reverência é uma atitude. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Aleluia, louvado seja Deus. O irmão menos conhecido o vizinho do Salmo 91. Salmo de número 90. Eu sempre gosto de falar que salmos não tem capítulos, salmos são cânticos. Outra coisa que é muito comum, né? Falou que é salmo, todo mundo pensa em Davi, né? Mas hoje eu vou ler um salmo que foi escrito por Moisés. Então, é como se fosse a harpa cristã para a Assembleia de Deus, os salmos para os judeus. Então, cada salmo, são vários autores diferentes. Davi foi o maior salmista. O maior número de salmos foi escrito por Davi. Mas Moisés escreveu salmos, Salomão escreveu salmos, Asaf escreveu salmos. Então, são vários autores. Então, hoje nós vamos meditar no Salmo de número 90. Quem encontrou diz amém? Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Estou te esperando. Todos encontraram? Amém. Diz assim o título, ou a epígrafe, como gostam alguns: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? És tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Podemos assentar, meus amados? Aleluia, louvado seja Deus. Hoje estarei trazendo uma mensagem expositiva para a igreja. O que é isso? Nós vamos meditar a respeito do que está escrito na própria palavra. Então é importante a gente saber que foi Moisés que escreveu esse salmo. Por quê? Porque Moisés foi um homem que viveu tudo. Moisés viveu várias experiências diante de Deus. A Bíblia relata que depois de Moisés nunca houve outro profeta como ele que falasse com Deus face a face. Então Moisés, quando nós olhamos para a vida desse profeta, Moisés começa vivendo o milagre. O nascimento e a sobrevivência de Moisés já é um milagre, porque Moisés nasce num povo que era escravo, com ordem para que as crianças fossem mortas, os bebês fossem mortos, e Moisés vai parar dentro do palácio de Faraó. Faraó do Egito, na época de Moisés, era simplesmente a pessoa mais poderosa da terra, e Moisés cresceu ali dentro daquele palácio. Então Moisés viu tudo que o luxo pode proporcionar a uma pessoa. Durante 40 anos Moisés teve acesso a tudo de bom e do melhor, e de repente isso é tirado de Moisés de uma vez só, em um único dia. Hoje Moisés tem tudo e amanhã ele está fugindo para o deserto somente com a roupa do corpo. E assim Moisés passa depois 40 anos
na vida humilde de um pastor de cabras no meio do deserto. E aí de novo a vida de Moisés tem uma reviravolta. De novo em um dia, de novo em um momento, Moisés tem encontro com Deus. Quem não conhece a passagem da sarça ardente? Quem não conhece o fogo que pegava na árvore e não se consumia? E agora está ali Moisés frente a frente com Deus. E Moisés volta e vive milagres extraordinários na presença de Deus. Moisés vê o que Deus é capaz de fazer. Então quem está escrevendo esse salmo é um homem que sabe do que Deus é capaz, tanto para o bom como para o mal. Moisés conhecia o lado do amor de Deus, mas Moisés também conheceu o lado do fogo consumidor de Deus. E é esse homem, com experiência com Deus, que escreveu esse salmo. E ele começa declarando: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E infelizmente parece que nós vivemos uma geração tão egoísta, tão egocêntrica, pessoas que só olham para o seu próprio umbigo, que só conseguem pensar no seu bem-estar imediato. Porque hoje nós não vemos as pessoas preocupadas com o legado que nós deixaremos para os nossos filhos. Pessoas que não estão preocupadas com o que seu filho está fazendo, desde que ele não atrapalhe, desde que ele não aborreça. E quando nós ensinamos uma criança, como a dona Ofélia falou aqui, desde pequeno, nos caminhos do Senhor, esse é o melhor investimento que eu poderia ter feito na vida dele. Esse é o melhor investimento que eu poderia ter feito na vida do meu neto que ainda vai nascer. E se o meu neto tiver um filho, esse foi o melhor investimento. Melhor do que deixar um monte de ações, melhor do que deixar um monte de apartamentos, melhor do que deixar uma empresa gigante, é deixar fundamentado na palavra. Porque o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Se você tem intimidade com Deus, se você vive a palavra de Deus, você ensina os seus filhos a andar nos caminhos de Deus, o Senhor será o seu refúgio de geração em geração. Eu não estou dizendo que você não vai passar por problemas. Eu não vou estar dizendo que você não vai ter dificuldades. Eu não vou dizer que você vai ter um casamento sem crises, ou que você nunca vai discutir com o seu filho. Mas o que eu estou te dizendo é que o Senhor será o seu refúgio de geração em geração. E quando a coisa aperta, para onde é que a gente vai? Para o nosso refúgio. Quando a coisa aperta, a gente vai para onde a gente se sente seguro. E a criança que aprendeu que o refúgio, o lugar seguro é o Senhor, a Bíblia me garante, ensina um menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Então ensinar a palavra de Deus, viver a intimidade com Deus, é a garantia de que teremos um refúgio, um escape de geração em geração. E aqui Moisés, provavelmente lembrando de quando o Senhor instruiu para escrever o livro do Gênesis, ele declara que antes que os montes nascessem. Irmãos, quem nunca parou aqui no Espírito Santo para olhar para o Mestre Álvaro, não é verdade? Não tem como, né? Ele é grande, né? Ele é bonito. Mas não precisa ser o Mestre Álvaro, pode ser qualquer monte. Você já parou para pensar quanto tempo levou para amontoar aquele monte de rocha ou de terra ali? Levou tempo para fazer, não levou não? Pois é. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Não, meus amados, esse mundo não foi gerado por acaso. Esse mundo não aconteceu por coincidência. Esse mundo tem um arquiteto, um engenheiro, um projetista, alguém que sabia exatamente como ele faria essa terra acontecer. E aqui na sequência Moisés fala de um
mistério de Deus, que é um mistério que a gente tem que aceitar, não dá para entender. Olha o que ele diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Você já parou para meditar nisso aqui? Irmãos, eu já parei e cheguei à seguinte conclusão. Não tem aquela frase, aceita que dói menos? Aceita, porque você nunca vai entender. Porque imagina comigo, se eu falar para você que alguma coisa é eterna, é difícil? É difícil imaginar algo que nunca vai acabar? É muito difícil, praticamente impossível. Mas, olha, começou agora e vai durar para sempre. É muito difícil. Mas agora eu quero te convidar a aceitar algo mais difícil ainda. Imagina agora, por favor, alguém que nunca teve começo. É isso que Moisés está dizendo aqui, que de eternidade, ou seja, do infinito para trás. Irmãos, imaginar o infinito para frente já é difícil. Imagina imaginar o infinito para trás. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não foi criado por ninguém. Deus não aprendeu com ninguém. Deus sempre foi Deus, imutável. Deus nunca mudou. Tem gente que fala, né, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, é um Deus carrado. Deus nunca mudou. Se você procurar direitinho no Velho Testamento, você vai achar Deus falando da mesma forma que Jesus citava: misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero obediência. Eu quero que vocês amem. Eu quero que vocês se respeitem. Eu quero que vocês me amem. De eternidade, o infinito para trás, ao infinito para frente, tu és Deus. Irmãos, é um mistério maravilhoso demais. Não dá para entender isso. Talvez quando a gente chegar no céu, a gente venha entender. Como pode alguém que nunca foi criado, alguém que nunca cresceu, alguém que nunca se desenvolveu, alguém que sempre foi todo poderoso? É um mistério muito grande. Aleluia. E aí entramos nós na história. Tu reduzes o homem à destruição e dizes-lhes: tornai-vos filhos dos homens. O tornai-vos aqui, irmãos, é hora de morrer mesmo, tá? Não é voltar da viagem, não. É tornai-vos ao pó da terra de onde vocês foram formados. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia que passou, e como a vigília da noite. Irmãos, quantos já morreram achando que Jesus estava demorando? Só que no calendário de Deus faz só 2 dias que Jesus morreu. 1000 anos para Deus é nada, porque imagina um ser que vive desde a eternidade para trás. Não dá para contar os anos que Deus viveu, não dá para contar os milênios que Deus viveu. Imagina o maior número que você consegue imaginar aí na sua cabeça, cheio de zero. Deus viveu infinitamente mais do que isso até hoje, e ainda vai viver infinitamente mais do que isso. Você já conseguiu parar para pensar nisso? Esse é o Deus que te escolheu para te chamar de filho. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. Irmãos, aquele que aborrece a Deus é rápido, ele se passa. Para a gente demora, né? Para a gente parece que está demorando, né? Mas para Deus é um estalar de dedos. Olha como é que é a vida do homem: de madrugada floresce, cresce, à tarde já está secando e cortando. Sabe o que eu entendo aqui, meus amados? A nossa vida é muito rápida. A nossa vida é muito rápida.
para a gente ficar brincando. A nossa vida é muito rápida para ficarmos desperdiçando com coisas vãs e inúteis. E eu sei do que eu estou falando, porque durante muito tempo na minha vida eu me preocupei com coisas vãs e inúteis. E quando eu me lembro disso hoje, ao invés de ficar num remorso que não vai me levar a lugar nenhum, eu procuro trazer essa força para lembrar quando era para o meu prazer, quando era para fazer alguma coisa que era para mim, que eu considerava importante, eu fazia, eu ia até o final. Então, para o Senhor, eu tenho que fazer muito mais. E eu verdadeiramente sinto muita alegria quando o meu corpo chega no limite e pede assim desesperadamente: deita agora, porque senão eu não vou aguentar mais. E eu posso deitar com a minha cabeça no travesseiro e falar: eu não estou cansado porque eu me matei de jogar a partida de futebol. Eu não estou cansado porque eu fui a um show. Eu não estou cansado porque eu passei a noite virando na bagunça. Eu não estou cansado porque eu fiquei trabalhando até tarde. Mas eu estou cansado porque eu me dediquei a fazer a obra do Senhor. Porque a nossa vida vai passar muito rápido. Não fica deixando para depois, né? A gente sempre tem aqueles, né? A gente tem os que fazem e os que ficam criticando. Tem sempre aqueles que quando eu tiver, quando eu puder. Não tem? Não tem, né? Nessa igreja a gente não tem esse problema. Quando eu puder, quando eu tiver. Não fique esperando você quando puder. Não fique esperando quando tiver. Sabe por quê? Porque se não me falha a memória, é só a maneira de falar, tá? Jesus disse que aquele que for fiel no pouco, no muito será colocado. Você não passou nem no teste do pouco, como é que você quer ter muito? Você acha que você não faz nada agora, quando você estiver lá sentado, que nem Moisés no palácio, você vai querer fazer alguma coisa? Se quando a cadeira era de plástico e de madeira, você não saiu do lugar, você acha que a hora que a almofadinha for confortável, em vez de ventilador for ar-condicionado, você vai querer sair para fazer missão? Não vai. Seja fiel no pouco. Ah, mas eu não tenho. Deus não vai te cobrar o que você não tem. Eu tenho aprendido isso. Deus não cobra o que Ele não te deu, Ele vai cobrar o que Ele te deu. Não se preocupe com quem tem os 5 talentos, se preocupe com o seu, não enterre. Porque talento não foi feito para ficar enterrado. Talento foi feito para ser multiplicado. E nós temos que ensinar essa geração que vem por aí que talento e que chamado não é sinônimo de microfone. Porque infelizmente tem uma geração mais nova que acha que talento é pregar e cantar. Não, isso é uma mera ferramenta. Como disse o Rafael, Jesus pregou em uma única vez para 25.000 pessoas. Mistério. Não existia microfone, não existia amplificador, não existia caixa de som, mas ele estava lá pregando. Sabe por quê? Para ninguém vir aqui pregar e falar que isso aqui é necessário. Isso é só uma ferramenta. Chamado é amar seu próximo. Chamar é dar bons conselhos. Chamado é a mulher mais velha ensinar as mais novas como proceder. Chamado são os homens mais novos cuidarem da nova geração. Chamado é preparar uma festa. Chamado é preparar alimento para quem não tem. Chamado é agasalhar quem está com frio. Chamado é viver o amor de Deus. Chega de microfone. O que você tem feito fora das 4 paredes? Porque o tempo passa muito rápido. E se você ainda está na madrugada da sua vida, aproveite o seu tempo, construa a sua vida na presença de Deus. Talvez você já esteja mais para o meio-dia, para o começo da tarde, como eu estou. O tempo está acabando, os anos estão passando rápido, e eu já não tenho mais a energia que eu tinha aos 18 anos. E hoje, quando eu olho tudo que eu estou fazendo, eu agradeço ao Espírito Santo, porque é Ele que dá força. Não é verdade, dona Fé? É pela misericórdia de Deus que a gente consegue fazer determinadas coisas. Então lembre, a sua vida não vai durar para sempre. Muito rápido
você será um adulto. Muito rápido, você será um ancião. Quais são as histórias que você vai ter para contar? E não somente para a nova geração. Quais são as histórias que você vai ter para contar? Quais são as histórias que vão passar no telão daquele grande dia, quando chegar a sua vez de sentar diante do trono? Ah, mas se tiver o meu nome no livro da vida, tá bom, verdade, tá ótimo. Mas e depois? Seu nome vai estar no livro da vida. Fecha o livro da vida agora. Traz o livro das crônicas da sua vida, porque a palavra de Deus diz que a nossa história está registrada como em um livro. E eu queria te perguntar, qual vai ser o filme que vai passar quando for a história da sua vida? Vai ser um romance do noivo com a noiva, com um final feliz? Vai ser uma comédia toda atrapalhada? Porque muitos vão viver um drama. Muitos vão lembrar de todas as vezes que foram apresentados a Jesus e não deram valor. E a história deles vai acabar em drama. E não vai ter final feliz. E não vai ter continuação. Porque o filme é sem fim, queimando no fogo eterno. O que nós vamos fazer da nossa vida? Ah, mas eu já tenho a minha salvação. Muito bem, busca o seu galardão. Busca o seu galardão, porque a palavra de Deus não está equivocada. Cada um vai receber segundo as suas obras. A salvação é impossível alcançar. Jesus alcançou por nós. Agora, galardão é segundo as suas obras. Não tem ilusão. Você vai ficar sentado confortavelmente num banquinho a sua vida inteira de crente e vai chegar lá no céu e vai passar na frente na fila de Isaías. Não vai mesmo. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Sabe o que eu tenho percebido? E dentro da igreja, de famílias de crentes, pastores, estamos perdendo o temor de Deus. Nós estamos esquecendo que falar o nome do Senhor em vão é pecado. O nome de Deus não é para ficar sendo invocado à toa, sem razão. Será que toda vez que você fala graças a Deus, você quer literalmente invocar o nome do seu Senhor, dizendo: Senhor, eu estou te agradecendo por esse acontecimento? Ou graças a Deus na sua boca vale a mesma coisa que um obrigado? Porque Deus sabe, o nome de Deus não é para ser falado em vão. Vocês sabiam que ninguém sabe como é que se fala o nome de Deus em hebraico? Eles tinham tanto respeito pelo pentagrama sagrado que eles não ousavam pronunciar. JWHW. Como se pronuncia? Ninguém pode falar que é Jeová. Nem Jeová, nem Jeová, nem Javé, nem já ouvi, porque não se pronunciava. E por isso os hebreus falavam dos atributos de Deus. É o Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim, o Deus Eterno, Eloam, o Deus Onipresente, para não falar o nome sagrado de Deus. E aí vem uma geração que fala do nome de Deus como se estivesse falando de nada, sem respeito, fazendo piada com as coisas santas. Hoje eu recebi, estava almoçando praticamente quase todos lá, irmãos em Cristo, e aí chegou lá uma piadinha de uma campanha da igreja pentecostal, que o nome da campanha era Deixe os seus problemas no altar. E aí vinha um irmão segurando a esposa assim para jogar no altar. Gente, nós estamos brincando com o que é santo. Nós estamos brincando com aquilo que é sagrado. E a Bíblia fala para mim lá em Gálatas que de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. O homem que construiu o Titanic falou que nem Deus afundava, afundou na primeira viagem. Tancredo Neves falou que nem Deus impedia ele de ser presidente, ele não assumiu.
Lula falou que nem Jesus impedia ele de ser presidente do Brasil em 2018. Vê onde é que ele está. Não brinque com Deus. O nome de Deus é santo. O nome de Deus continua sendo sagrado. E a ira de Deus continua sendo poderosa. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Irmão, você pode enganar seu pastor, você pode enganar seu marido, você pode enganar sua esposa, mas os seus pecados ocultos para Deus é como se fosse quando você vai no médico, sabe que tem aquela luz branca para ver a sua radiografia. Os seus pecados estão diante da face de Deus. Se Deus viu, irmãos, não adianta ficar pousando de santo aqui não. Deus está vendo. Você vai mentir aqui? E vou te dizer mais, não é aqui não, porque aqui é uma posição de reverência que a gente diz no altar. Mas você sabe quem tem que ser o altar de Deus? Sou eu, é você. Eu sou templo do Espírito Santo. Se nós sairmos daqui, e aqui pode ser alugado para virar qualquer coisa, mas se nós somos o templo do Espírito Santo, se a gente se reunir ali na esquina, nós seremos igreja do Senhor, nós seremos a Assembleia dos Santos. Então, se Deus viu o nosso pecado, não adianta ficar escondendo o nome. Oh, aleluia. Pois nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos um ano como um conto que se conta, uma história, e uma história que vai estar escrita. Se você acha que nunca vai escrever um livro, eu queria te dizer, você está escrevendo. A história da sua vida está sendo contada. E você tem a oportunidade de dizer como ela vai ser. Ah, quer dizer que vai ser tudo como eu quero, querer poder? Não. Mas você pode escolher se você vai andar pelo caminho estreito ou se você vai andar pelo caminho largo. Qual é a sua decisão? E olha só a comparação que agora Moisés faz. Moisés sabia das coisas. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Aí eu te pergunto, o que são 80 anos para um ser que trata 1000 dias? Desculpa. O que seriam 80 anos para um ser que trata 1000 anos como se fosse um dia? Gente, a nossa vida para Deus é isso aqui. Acabou. Recolhe. Recolhe para onde? Vai depender da sua atitude. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, recolhe para a glória. Aqueles que não, o destino é o inferno. E não vai estar nada bem acompanhado, hein? Sabe quem vai estar lá? O grande dragão, Satanás. Sabe quem mais? A besta. Que a gente tem tanto medo da besta, né? Gosta nem de ler o Apocalipse por causa da besta, né? A besta vai estar lá no inferno. E de Gorja vai estar o falso profeta lá também. Vai estar bem acompanhado o pessoal lá no inferno. Fora 1/3, né, de anjos que viraram demônios porque caíram, né? E aí? Aonde você quer passar? Porque os seus 70, 80 anos, que tá, o orgulho deles é enfado. É difícil envelhecer. O corpo não ajuda, né? Quem já passou dos 20 para os 30 notou diferença, não notou? Quando você passou dos 30, não ficou diferente? E dos 40 para os 30? Diz que quando chega nos 200, né? Ah, mas assim, não é. Quando chega nos 200, e quanto mais entra, mais aguenta, né? Com os 200, se você não tinha, começa a vir asite, né? Ite é inflamação. Então aquilo que você não tinha de inflamação começa a aparecer. Gente, é isso.
Esse é o nosso destino na terra depois do pecado. Vai passar muito rápido. E aí? O que vai ficar? Qual é a nossa decisão? Como nós vamos viver a nossa vida? Será que você vai chegar lá diante do rei e vai falar: Jesus, eu não fiz a tua obra porque eu estava cansado? Ou você vai falar: Jesus, eu estou cansado porque eu fiz a tua obra? Será que Jesus vai olhar para você, vai abrir um sorriso, vai falar: vinde benditos de meu Pai, fica aqui à minha direita? Ou será que Ele vai olhar para você e vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço? Mas mestre, expulsei demônios, curei enfermos. Apartai-vos de mim, porque os dons são dele, a autoridade é dele. O que você precisa apresentar são frutos dignos de arrependimento. E vai ter muita surpresa naquele grande dia. Gente que a gente achava que ia ter um galardão imenso, vai chegar lá e vai ser reprovada. Gente que a gente nunca nem notou vai receber um abraço de Jesus. E eu verdadeiramente creio nisso, sabe por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. Deus sabe a alma que cada um coloca diante dele. Não adianta vir para frente do microfone, se emocionar, chorar, pular, falar em língua estranha e não ter uma vida de santidade, não ter uma vida de sinceridade. E lembre-se, tudo vai acabar muito rápido. Esse sucesso aí de pregadores que a gente descobriu que não são nada disso, desses cantores que não têm vivido nada do que eles cantam, vai passar. O disco de ouro vai ficar, as mensagens no DVD vão ficar, mas a eternidade não vai acabar. Em quem que a gente está se inspirando? O que a gente quer ser? Nós precisamos entender que o que Deus espera de nós, porque os nossos anos vão passar. 60, 80, o que é isso para quem é eterno? É nada. E será que nós estamos tão longe do que Jesus explicou lá em Lucas 16? Que tinha um homem rico que não dava a menor bola para um homem que estava necessitado na porta dele. O nome desse homem era Lázaro. Até os cachorros lambiam a ferida. E ele estava na porta do homem rico, que não olhou para ele. O problema não é ser rico. O problema é ser egoísta, é ser mesquinho, é ser avarento.